O processo de gravação digital consiste na conversão do sinal analógico em um código digital. Posteriormente, na leitura será feito o processo inverso. O sinal analógico passa por um filtro LPF, que limita a resposta de frequência dele a 20 kHz. A transformação do sinal analógico em sinal digital é realizado pela técnica de modulação por código de pulso, processo denominado PCM. Neste processo, é feito inicialmente a amostragem do sinal analógico e, em seguida, a quantização deste sinal pelo circuito conversor áudio-digital. Cada amostra dos sinais R e L são convertidas em uma palavra de 16 bits. Essas palavras são chaveadas alternadamente a uma frequência de 88,2 kHz, sendo 44,1 kHz para cada sinal. Assim temos na saída um trem de palavras, em que as palavras do sinal R se alternam com as palavras do sinal L. O sinal obtido na saída do conversor passa por um filtro MPX e é enviado ao estágio CIRC. Neste estágio é efetuada uma codificação para a correção de erros. Também é acrescentado um sinal de controle a este sinal digital. Em seguida, é efetuada uma conversão de 8 bits para 14 bits no circuito denominado EFM. Finalmente, é acrescentado um sinal de sincronismo após o filtro MPX. O sinal está pronto para ser modulado pelo impressor no disco. Vamos, em seguida, explanar passo a passo os fundamentos do processo de conversão pela PCM. Precisamos dar valores digitais correspondentes ao nível de sinal analógico. Como todos sabem, um sinal analógico varia continuamente no tempo. Este processo não pode trabalhar com forma de ondas contínuas no tempo. Por isso, o sinal é medido a intervalos de tempos adequados. A esta operação denominamos a amostragem. A partir do teorema de Nyquist, a frequência de amostragem deve ser, no mínimo, 2 vezes maior que a frequência mais alta do sinal amostrado. O sinal é então amostrado a uma razão de 44.100 amostras, as quais são suficientes para a reprodução de uma frequência máxima de 20 kHz. Quando amostramos um sinal analógico contínuo no tempo, este sinal é recortado pela frequência de amostragem e obtemos valores descontínuos. Simplificamos o processo a uma chave que fecha quando recebe os pulsos de amostragem. Conforme vimos, o circuito de amostragem recorta o sinal analógico em 44.100 partes por segundo. A amplitude de cada parte pode variar infinitamente entre o negativo e o positivo de um certo valor máximo. O processo de quantização consiste em substituir essa variação infinita de amplitude de cada amostra por um número finito de valores. Cada amostra é dividida por um número de vezes pré-determinado, e cada divisão corresponde a um valor. Temos também que cada bit pode assumir 2 estados, 0 ou 1. Com um conversor de 16 bits, cada amostra pode ser lida em 65.536 níveis diferentes. Isto diminui o erro de quantização, o qual geraria uma distorção causada pela aproximação realizada nos níveis intermediários durante a quantização. Podemos então obter uma gama de quase 98 dB. E quanto ao ruído de quantização, torna-se tão pequeno que, para fins práticos, é desprezível. O sinal obtido na saída do conversor AD é enviado ao estágio CIRC, que efetua uma codificação para a correção de erros. O código de erro é armazenado na RAM durante a reprodução para a correção. Quando houver erros,
que não forem possíveis de corrigir, é utilizado o método de retenção da palavra anterior com interpolação linear. O CIRC faz um sistema de correção de erros de leitura. Ele se baseia em processos matemáticos como a repetição simples, bits de paridade CRCC. Esses processos permitem ao circuito de reprodução a recuperação dos dados gravados, mesmo que existam pequenas falhas de leitura. Eles são representados da seguinte forma: os sinais de áudio L e R, já codificados em 16 bits, têm a sua ordenação inicial dispersa no entrelaçamento para então ser gravado no CD. Quando em reprodução, estes sinais serão reagrupados na ordem inversa, retomando a sua ordem inicial. Graças a isso, o circuito de correção de erro entra em atuação e recupera a sequência aparentemente desordenada. Só 1/3 do CD é utilizado para colocarmos a informação. O restante são dados auxiliares que aparecem novamente em paridade e em excesso, permitindo que o sistema reconstitua os dados. O sinal de controle é somado aos 24 símbolos de dados mais os 8 símbolos de correção de erro. Cada bit do sinal de controle é utilizado separadamente com um canal. Portanto, um símbolo de controle possui 8 canais diferentes. Cada canal recebe um nome, respectivamente, P, Q, R, S, T, U, V e W. Atualmente, só os canais P e Q são utilizados. O canal P é utilizado para a marcação do início de cada música ou seleção. O canal Q é utilizado para indicar o número de canais, se há ou não ênfase, número de faixas, tempo, localização, quadro para localização de faixa. Com este processo consegue-se aumentar a densidade da informação, melhorar a trilhagem da unidade ótica. Com uma sequência muito grande de níveis 0 ou 1, travar o clock de 4,32 MHz. No modulador EFM, cada símbolo de 8 bits é convertido em um símbolo de 14 bits pela EFM, ou seja, 256 valores possíveis da informação são transformados em valores de 14 bits. O sistema de CD prevê que na gravação deve existir, no mínimo, 2 zeros e, no máximo, 10 níveis 0 entre 2 níveis 1, com a modulação de 14 bits. Para que isso seja verdade, são intercalados 3 bits de margem. Concluímos que para cada valor pré-determinado de 8 bits que passa pelo modulador EFM, é dado um valor correspondente de 14 bits. Temos ainda que observar a distância entre as covas e o comprimento de cada uma deve ser maior que 0,833 micrômetros e menor que 3,56 micrômetros. Ao sinal resultante da EFM, serão adicionados mais 24 bits que compõem o sinal de sincronismo, o qual será lido em intervalos de 135 microsegundos. Isso na velocidade linear de 1,3 metros por segundo. A um quadro completo de informação, dá-se o nome de frame. Na reprodução, o sincronismo é lido a cada início de frame. O sinal de sincronismo é utilizado na reprodução para manter o disco girando a uma velocidade constante. Após todos os processos descritos, os dados são dispostos em frames. Um frame é composto de 588 bits, 24 bits de sincronismo, 14 bits de controle, 336 bits de sinal, 112 bits de correção de erro, 102 bits de junção. Sobre uma superfície de cristal polido, é aplicada uma camada de material fotossensível. Um feixe laser modula o sinal digital, expondo-o a uma superfície de cristal polido.
Após a revelação, a superfície será tratada com a aplicação de uma camada de prata, e sobre esta, o metal que formará o corpo da matriz. Após a criação da matriz, é feita uma estampagem dela sobre uma superfície de policarbonato. Surgem então microcavidades com a estampagem, a qual receberá uma vaporização de alumínio para tornar a superfície refletiva, a qual permite a leitura ótica do disco. Então aplica-se um filme protetor que inclui o selo do disco. A leitura é feita pelo lado plástico transparente. O CD é feito de um substrato de policarbonato com 1,2 milímetros de espessura. Na parte superior são gravadas informações em pits, com altura de 120 nanômetros. Sobre os pits é aplicado um filme metálico que permite a reprodução com 55 nanômetros. O espaço para informação no disco corresponde a 33 milímetros de raio sobre a superfície, onde cabem aproximadamente 20 mil trilhas. O disco é formado por inúmeras cavidades, as quais são dispostas em forma de trilhas. Cada pit tem uma largura de 0,5 micrômetros. Possui comprimento de 0,9 a 3,3 micrômetros. Tem 0,11 micrômetros de profundidade. Estão distantes de 1,6 micrômetros. A leitura da informação gravada é dada pelo comprimento de cada cova e pela distância entre elas. Através de um feixe laser modulado sobre as cavidades, os fotodiodos podem identificar essas distâncias, transformando-as depois em bits 1 e 0 no DSP. O feixe de luz laser tem um diâmetro de 0,8 milímetros na superfície do disco. Este feixe, ao passar pelo plástico transparente, sofrerá uma refração com um índice de 1,5. Logo, este chegará com 1,7 micrômetros de diâmetro focal na superfície de leitura de sinais do disco. O laser é um amplificador de luz condensada de altíssima intensidade. Ele não tem massa e pode, se movido e posicionado com elevada velocidade, manter a precisão. O diodo laser será utilizado na recuperação de informações gravadas sobre a superfície do disco. O feixe de luz passa pela grade, onde sofre uma difração. Em seguida, o feixe atravessa pelo prisma, o qual faz com que seja limitado em 1/4 de onda, tornando-o vertical. Após isto, os feixes passam pela lente colimadora, a qual torna-os paralelos ao feixe principal. A lente objetiva, juntamente com as bobinas de foco e tracking, tem a função de direcionar feixes para que estejam no ponto correto de leitura. O feixe de luz refletido pelo disco retorna ao prisma, que agora orienta o feixe em direção à lente côncava, a qual, em conjunto com os fotodetectores, completam a leitura. O circuito com feixe triplo tem a importante função de detectar o erro de trilhagem. Esta técnica é feita da seguinte forma. A emissão do laser atravessa a grade de difração, mudando a direção da luz em vários sentidos. Surge um feixe principal e vários subfeixes, dos quais apenas 2 destes serão utilizados. Esta grade refere-se à unidade de feixe triplo. O feixe principal será utilizado para a leitura da informação, os subfeixes para o circuito servo de trilhagem. A construção mecânica do suporte da lente objetiva permite sua movimentação nos sentidos verticais e horizontais. Uma vez refletido pelo disco, o feixe é direcionado pelo prisma sobre os fotodetectores. São utilizados 6 fotodetectores na unidade de 3 feixes.
Com somatória dos fotodetectores A, B, C e D, obtemos o sinal RF, o qual é enviado ao DSP. Estes são responsáveis pelos sinais musicais. Através da somatória dos fotodiodo A mais C menos B mais D, obteremos o sinal para ser aplicado ao servo de foco. Os fotodetectores E e F são para a correção do servo tracking. E e F vão detectar o desvio do traçado do sinal quando houver uma diferença de quantidade de luz neles. Os semicondutores laser dependem da temperatura ao seu redor, sendo influenciados quanto ao valor da corrente elétrica. Quando em baixa temperatura, a potência aumenta. Em alta temperatura, a potência diminui. O circuito de APC tem a finalidade de manter a potência constante. Através de um diodo monitor, posicionado na unidade ótica, o circuito APC controla a corrente do laser com uma realimentação. Com isto, o APC controla o transistor, fazendo-o conduzir menos e diminuindo a potência do feixe laser. A projeção do feixe refletido pelo disco sobre os fotodetectores A, B, C e D provocam o surgimento de sinais de níveis. Os sinais elétricos dos fotodetectores A mais C e B mais D são amplificados, gerando as variações de tensão VA e VB. Estas variações de tensões VA e VB são somadas, obtendo-se a portadora RF ou EFM. Na saída do somador, podemos visualizar este sinal. Com o ajuste do tripode de focus bias, consegue-se ajustar o nível de RF. Após somado o sinal de RF, será decodificado pelo DSP. Para que o sinal RF possa ser decodificado, é necessário que esteja simétrico e convertido em valores binários. O sinal RFI é processado pelo EFM comparador, mantendo-o simétrico. O sinal EFMI passa por um buffer, transforma-o em sinal digital. Com a realimentação, uma referência desse sinal sai pelo ASY e é enviado ao comparador, somando-o ao RFI, mantendo o sinal de EFM em perfeita simetria. O sinal RF, após ser retrabalhado, fica compatível com os níveis lógicos empregados para o processo digital. Circuito PLL-EFM. Para que o DSP possa ler a informação EFM, é necessário um clock de 4,32 MHz, sincronizando com um clock de 2,16 MHz, contida na própria informação EFM. Isto é obtida com este circuito PLL. Demodulador EFM. Este circuito interno do DSP faz a conversão da palavra de 14 bits na palavra original de 8 bits. Sinal de sincronismo. Ele é utilizado como referência para controlar a rotação do motor do disco. Este sinal é enviado ao circuito servo de CLV. Sinal de controle. Ele é retirado da informação de EFM, informando ao micro as informações contidas no toque. CIRC. Os erros ou falhas de áudio na reprodução são corrigidos neste código de erro, contidos no CD. Este sinal de correção é armazenado na RAM. Memória RAM. Armazena dados momentaneamente durante o processo de DE-CIRC. A RAM pode armazenar até 5 quadros de informação. Excedendo-se essas condições, a reprodução do som não pode ser garantida. Filtro digital. Este circuito limita a faixa de áudio em 20 kHz. Conversor digital para analógico.
Os dados de áudio são enviados em série de 16 bits e convertidos em valores analógicos correspondentes às amplitudes do sinal que foi amostrado. A partir daqui, temos o sinal esquerdo e direito de áudio, os quais são enviados a um filtro LPF, estando assim prontos para amplificação. Após o fechamento da gaveta, no CD player, ocorre uma rotina enviada pelo microprocessador ao servo para tentativa de foco. O DSP envia a rotina de 3 tentativas para que o servo de foco focalize a bobina 3 vezes. Os fotodetetores recebem o sinal, o qual será monitorado no amplificador de RF. Quando a lente focaliza o melhor ponto de leitura, o RF envia ao DSP a informação de Focus OK. O DSP inicializa o giro do disco. O DSP decodifica o sinal de sincronismo gravado no disco. O circuito CLV recebe as referências do DSP, mantendo o disco na velocidade correta de leitura. A rotação do disco varia de 500 RPM no centro até 200 RPM na borda. O servo de foco mantém a precisão de focalização sobre os pits e faz a compensação das deformações do disco. A correção é feita da seguinte forma. No amplificador RF, o sinal de foco FE é obtido pela diferença entre a variação de tensão VA e VB. Este sinal é enviado ao servo de foco com finalidade de corrigir a posição vertical da lente, através da bobina de foco. Através do trimpote de ganho de foco, é feito um controle. Com uma tensão de correção destinado para a bobina de foco, mantém-se o feixe no melhor ponto de foco. Nesta ilustração, mostramos o movimento da lente para correção de foco. Assim, tem-se 3 possibilidades de focalização. Disco focalizado. A somatória dos fotodetetores com a mesma incidência de luz é igual a 0. A lente mantém-se no seu ponto indicando que o feixe está focalizado. Disco longe. A somatória dos fotodetetores com diferente incidência de luz é maior que 0. A lente se aproxima do disco para manter a correção. Disco perto. A somatória dos fotodetetores com diferente incidência de luz é menor que 0. A lente se afasta do disco para manter a correção. O servo de tracking controla a unidade ótica para que o feixe laser trilhe corretamente as pistas. O circuito de correção o faz da seguinte forma. Internamente, o amplificador de RF é convertido à variação de corrente dos fotodetetores, E e F, em variação de tensão. Um dos amplificadores tem um trimpote de tracking balance, com função de balancear o ganho dos amplificadores. Isto corresponde a deixá-los com o mesmo ganho na saída. Após amplificar E e F, os sinais são enviados a um diferenciador. No diferenciador, é obtida a diferença de tensão dos amplificadores. Este sinal TE é ajustado pelo trimpote de balance, mantendo assim o feixe principal na trilha correta. Na sua saída, temos a tensão de correção dos feixes paralelos. Este sinal de tracking, erro, é ajustado pelo trimpote de ganho, com a finalidade de controlar a quantidade de erro que vai para o servo. A bobina de tracking tem a sua correção limitada em 100 trilhas. Após atingir seu ponto máximo, entra em ação o circuito que aciona o motor deslize. Após esta movimentação, tem atuação novamente a bobina de tracking, repetindo-se este processo até o final do disco. Durante a leitura da trilha, qualquer desvio do caminho é detectado pelos fotodetetores. Com isso,
O circuito de amplificador de servo posiciona o feixe na trilha de leitura. O circuito servo de tracking faz a detecção de erro de 3 maneiras. Feixe à esquerda da trilha. A somatória dos fotodetectores E e F, com maior incidência de luz no E, faz com que seja maior que 0. O circuito servo de tracking envia a atenção para a bobina de tracking, deslocando-a para a direita no correto ponto de trilhamento. Feixe à direita da trilha. A somatória dos fotodetectores E e F, com maior incidência de luz no F, faz com que seja menor que 0. O circuito servo de tracking envia a atenção para a bobina de tracking, deslocando-a para a esquerda, no correto ponto de trilhamento. Feixe na trilha. A somatória dos fotodetectores E e F, com igual incidência de luz nos 2 fotodetectores, faz com que seja igual a 0. A bobina, então, mantém-se no mesmo ponto. O microprocessador controla e acompanha o funcionamento operacional do sistema. Nele, está contidas as instruções memorizadas internamente. O microprocessador gerencia várias funções do CD. Controle de varredura do display. Ele recebe as informações nos seus pinos de entrada e atualiza no display. Varredura do teclado. Ao acionar alguma tecla, o micro libera na sua saída a função correspondente à do teclado. Comunicação de dados entre DSP e o servo. Recebe informação da chave limite para verificar o posicionamento inicial da unidade. Monitora os sinais da chave da gaveta, enviando para o drive a tensão de abertura e fechamento da gaveta. O microprocessador está envolvido em toda a rotina do CD player. Seguindo os blocos, nós temos as seguintes etapas envolvidas no funcionamento. A chave Open Close indica ao micro o fechamento da gaveta. O micro libera a informação Laser On para o acionamento do laser no amplificador. O circuito de APC interno no amplificador polariza o canhão laser, provocando sua emissão. O micro detecta a chave limite e envia uma tensão ao servo para que o motor deslize, retorne a unidade ótica para a posição inicial. O DSP provoca a rotina de Focus Search e inicializa o giro do disco, através do CLV interno no amplificador. O DSP para o Focus Search após o amplificador detectar o melhor ponto de foco. A unidade ótica lê a informação contida, é amplificada e enviada ao DSP. O sinal de RF é formatado para que o DSP retire a informação do conteúdo do disco. Esta informação é enviada a um micro que a mostra no display. Termina assim a rotina de leitura inicial do disco. Uma diferença de potencial causados por carga eletrostática podem danificar alguns circuitos ou componentes. Alguns cuidados devem ser tomados, como, se possível, utilize braçadeiras para descarregar a eletricidade estática do corpo durante os serviços. Faça o aterramento para sua segurança. Utilize ferro de solda isolado com resistência cerâmica com alta resistência de isolação. Osciloscópio, frequencímetro, fonte e multímetros devem estar isolados da rede e aterrados adequadamente. A bancada deve estar forrada com uma borracha condutiva e devidamente aterrada. Não deixe a unidade ótica em lugar com temperatura e umidade alta. E utilize saco antistático para armazená-la. Assim deve ser procedido para PCI e IC. Na troca de algum IC ou de unidade ótica, desconecte o aparelho da tomada. Antes da substituição da unidade ótica,
deve-se ter alguns cuidados para manuseio e teste. Limpe a lente com cotonete embebido com álcool isopropanol. Tenha cuidado para manter firme a suspensão para não danificá-la. Falta de limpeza pode provocar a falha na reprodução de alguns CDs, a não leitura do conteúdo inicial e o não giro do disco. Esses tipos de defeito podem ocorrer devido a um baixo nível de RF. Alguns cuidados devem ser seguidos. Limpe as partes móveis do mecanismo e lubrifique com graxa de silicone ou vaselina. Certifique que os cabos da unidade ótica e dos motores não fiquem travados em alguma parte. Transe os cabos, não deixando-os soltos. Os motores do mecanismo Sanyo faíscam por causa da alta corrente existente nos contatos, quando da partida. Este motor, com problema, pode causar corte no som ou deficiência no giro inicial do disco. Os motores trabalham com tensão em torno de, mais ou menos, 2 volts e corrente em torno de 30 mA. As bobinas de tracking e foco podem ser testadas medindo sua resistência ôhmica, que deve estar em torno de 8 ohms. Após a substituição da unidade ótica, é imprescindível a calibração de todo o circuito. A unidade ótica emite luz infravermelho, e isto pode ser prejudicial aos olhos. Por isto, não a olhe diretamente. Para confirmar se o diodo laser está aceso, observe a emissão na borda da lente, a uma distância em torno de 30 centímetros. Para a proteção do diodo laser, as unidades possuem um ponto de curto de solda. Se você não retirá-lo, o feixe não emite, logo, o disco não gira. Se a unidade é de teste, deve tomar o cuidado de curto-circuitar o ponto para protegê-la no manuseio e estocagem, evitando estática que venha a danificá-la. O diodo laser tem durabilidade em torno de 3.000 horas. As unidades não possuem componentes que possam ser substituídos ou ajustados. O trim-pot desta unidade controla a corrente de feixe. Qualquer ajuste incorreto provoca a queima do diodo. Unidades óticas Sony possuem uma etiqueta informando a sua corrente de trabalho em condições normais de uso. Esta corrente pode ser checada através da diferença de tensão na resistência em série com o diodo. A corrente nominal de uma unidade está em torno de 40 mA. Uma corrente de laser com mais de 30% ou menos de 30%, que é a normal, será considerada defeituosa. Os discos de CD não devem estar expostos à luz solar diretamente, ou deixados próximo a grandes fontes de calor. Isto pode provocar um empenamento do disco. Ao manipular o disco, segure-o pelas bordas, evitando tocar na superfície de leitura. Evite colar fitas adesivas ou papéis no disco. A limpeza do disco deve ser efetuada com um pano macio, no sentido do centro para a borda. Evite utilizar líquidos à base de petróleo na limpeza. Riscos no sentido circular provocarão erros maiores atingindo os dados sequenciais. No momento da reprodução destes discos, o trecho da música pode pular ou até não reproduzir a faixa. O lado do selo do disco é onde reflete o feixe. Qualquer dano pode atingir a camada de gravação, provocando outro problema de pular o trecho e não reprodução. Os discos de CD têm uma durabilidade semi-permanente. Se você reproduzir um CD-ROM em um disc player, só ouvirá ruídos,
pois são sinais digitais diferentes. Na verificação e ajuste, tome o cuidado de utilizar o mesmo disco. Discos diferentes podem dar valores diferentes no ajuste de RF. Níveis de RF das unidades. Sony, 0,9 a 1,2 volts AC. Sanyo, 2 a 2,5 volts AC. Existem discos da Sony e da Abex com defeitos simulados. Isso lhe dá uma melhor referência. Atenção! Discos musicais possuem material acrílico com espessura diferentes ou mais foscos. Checagem de defeitos. Deve-se, antes de mais nada, fazer a verificação inicial do defeito, seguindo os seguintes passos. Confirme se a gaveta está abrindo ou fechando normalmente. Caso contrário, verifique a mecânica e suas chaves. Com a unidade ótica no final do curso, verifique se o retorno para o início é normal. Verifique se há emissão na lente. Neste momento, a bobina de foco começa a executar a procura de foco por 3 vezes. Após este processo, o disco fará o giro inicial para a leitura do toque. Verifique se há indicação no display do conteúdo e se há música quando em play. Análise de defeitos. Não abre gaveta. Ver fonte, mecanismo, clock, drivers. Abre e fecha gaveta intermitente. Ver fonte, mecanismo, chaves, drives. Unidade ótica não retorna para o centro. Ver fonte, mecanismo, drivers e clock. Disco não gira. Ver focos ok. Emissão e VCO. Disco gira e para em seguida, ou gira ao contrário. Ver limpeza da lente, ajuste do circuito e unidade. Disco com rotação da música acelerada. Ver cristal de clock e C DSP. Demora para acessar as faixas. Ver ganho de tracking, focos e mecânica. Repete ou pula trechos de música. Ver disco riscado, ganho de tracking, focos, mecânica. Ruídos na mudança de faixas. Ver ripple fonte, cabos, motores lead. Ruídos no som nas últimas faixas. Ver nível RF, motor giro. Sem som. Ver conversor DA, circuito muting. Som com ruído. Ver RAM, DSP e ajuste de clock. Método para substituição de SMDs. Há no mercado estações de solda para SMDs com custo muito alto. Contudo, no mercado também existe um kit eficaz e barato. Remoção. Vamos mostrar a maneira mais prática para a troca de componentes de SMDs. Utilize um ferro de solda de 40 a 80 watts, com ponta grossa e isolada, uma pinça apropriada e o kit de dessoldagem. Siga os passos para a remoção do SMD. Limpe os terminais do SMD com uma escova e pingue o fluido para desprender a cola. Inicie o processo derretendo a barra de dessoldagem. Cubra uniformemente os terminais do SMD. Deslize o ferro de solda continuamente sobre os terminais, fazendo com que a liga misture com a solda que está na ponta dos terminais do componente.
Caso o CI apresente dificuldade em soltar-se da placa, aplique uma pequena torção com a pinça no sentido anti-horário, para quebrar a cola existente. Use uma pinça ou estilete para levantar o CI lentamente da placa, liberando-o. Colocação. Utilize um ferro de solda de 30 watts com ponta fina e isolada. Retire os resíduos de solda e da barra das trilhas da placa. Limpe a superfície da placa com álcool isopropílico. Posicione o novo CI sobre o circuito impresso, conforme a posição original do CI retirado. Solde primeiramente 2 terminais em posições diagonalmente opostas, fixando o CI na placa. Pingue uma gota de fluido em cada lado do CI. Incline ligeiramente a placa. Derreta e acumule uma gota de solda na extremidade mais alta do CI. Deslize suavemente o ferro de solda para baixo, fazendo com que a gota de solda escorra sobre os terminais. Assim, conseguimos uma soldagem rápida e perfeita. Método simplificado de ajustes. Ao fazer a substituição de qualquer componente elétrico, deve-se obrigatoriamente reajustar o CD player, mesmo que a troca não tenha afetado seu desempenho. Deve-se também reajustar na limpeza ou ajuste do mecanismo. Reajuste o CD player no caso de substituição ou desgaste da unidade. O ajuste do CD player pode ainda identificar etapa ou componente com defeito. Nunca mexa aleatoriamente nos trimpotes. Se perceber uma anormalidade, centralize-os. Realize passo a passo os ajustes. Ao ajustar, mantenha o aparelho na posição normal de funcionamento. Ao terminar os ajustes, retoque-os todos se necessário. Para a realização e melhor desempenho, torna-se necessária a utilização de alguns instrumentos como osciloscópio, no mínimo de 20 MHz, frequencímetro, no mínimo de 20 MHz, chave pequena com isolação para ajustes e um disco com mais de 60 minutos de duração. Os instrumentos deverão ser ligados com antecedência suficiente para permitir uma estabilização. Certifique que são confiáveis na sua indicação. Os discos para ajustes e testes deverão ser manuseados com cuidado para que não sofram riscos. Antes de iniciar os ajustes, limpe a lente com cotonete embebido em álcool isopropanol. Tome cuidado para não afetar o conjunto de suspensão. Alguns ajustes descritos a seguir podem não existir em seu aparelho. Isto é devido à tecnologia existente. O circuito o faz automaticamente. Portanto, ajuste só os pontos existentes em seu CD player. Os pontos para ajustes podem ser diferentes. Siga as dicas dos pontos mais comuns citados nos ajustes. Ajuste da frequência livre de PLL. Ele ajusta a frequência do PCM, melhorando a sincronização do sinal RF com o DSP. Mantenha o compartimento sem disco. Deixe-o no modo stop. Verifique a identificação pela serigrafia no PCI. Localize o ponto de teste e o tripó de ajuste. Eles podem ser identificados como PLCK, PCK, PLL ou VCO. Conecte a ponta positiva do frequencímetro no ponto de teste identificado. Conecte a ponta negativa do frequencímetro ao GND. Curto-circuite o ponto GND ao ponto identificado como ASY, HF ou EFM. Ajuste o tripó ou bobina para as seguintes frequências: 4,40 MHz para o servo LA 9210, 4,2418
para o servo CXA 1082 e para os demais servos 4,3218 MHz. Os ajustes têm desvio de mais ou menos 10 kHz. Após os ajustes, retire o curto-circuito dos pontos. Ajuste de offset de focos. Ele ajusta o nível DC dos amplificadores de focos em torno de 0 volts. Mantenha o compartimento sem disco, deixando-o no modo stop. Verifique a identificação pela serigrafia no PCI. Localize o ponto de teste e o tripode de ajuste. Eles podem ser identificados como FEO ou FDO. Conecte a ponta positiva do osciloscópio no ponto de teste identificado. Conecte a ponta negativa do osciloscópio ao GND. Curto-circuite o ponto FOF com o GND. Ajuste a amplitude do vertical para 10 mV por divisão e base de tempo para 0,5 milissegundos por divisão. Ajuste o traço do osciloscópio no eixo central da tela e no modo DC. Ajuste o tripó de modo que o sinal fique sobre a referência 0 volts, com desvio de mais ou menos 10 mV. Ajuste de offset de tracking. Ajuste o nível DC dos amplificadores de tracking em torno de 0 volts. Mantenha o compartimento sem disco. Deixe-o no modo stop. Verifique a identificação pela serigrafia no PCI. Localize o ponto de teste e o tripode de ajuste. Eles podem ser identificados como TEO ou TDO. Conecte a ponta positiva do osciloscópio no ponto de teste identificado. Conecte a ponta negativa do osciloscópio ao VRF ou VC, quando não obtiver a indicação de 0 volts no osciloscópio. Caso consiga, use o ponto GND. Curto-circuite o ponto TOF com o GND. Ajuste a amplitude do vertical para 10 mV por divisão e base de tempo para 0,5 milissegundos por divisão. Ajuste o traço do osciloscópio no eixo central da tela e no modo DC. Ajuste o tripó de modo que o sinal fique sobre a referência 0 volts com desvio de mais ou menos 10 mV. Ajuste de tracking balance. Tem a função de balancear as entradas no comparador de erro de tracking. Se este ajuste estiver fora, a unidade começa a bater a chave limite ou deslizar para fora. Coloque um disco no compartimento, deixe-o no modo stop. Verifique a identificação pela serigrafia no PCI. Localize o ponto de teste e o tripode de ajuste. Eles podem ser identificados como TE, TEAO ou TDO. Conecte a ponta positiva do osciloscópio no ponto de teste identificado. Conecte a ponta negativa do osciloscópio ao GND. Quando não obtiver uma perfeita simetria da forma de onda em relação ao 0 volts do osciloscópio, use o ponto VRF ou VC. Ajuste a amplitude do vertical para 0,5 volts por divisão e base de tempo para 0,1 milissegundos por divisão. Ajuste o traço do osciloscópio no eixo central da tela e no modo DC. Pressione a função play. Surge então o sinal de tracking. Gire o tripó ganho de tracking totalmente no sentido contrário para visualizar o sinal de erro. Retorne-o à posição original após o ajuste do balance. Caso não exista o ganho de tracking no circuito, mantenha pressionada a tecla avanço para visualizar o sinal de erro. Quando começar a visualizar o sinal, ajuste o tripó de modo que a forma de onda seja simétrica
em relação ao 0 volts do osciloscópio. Ajuste de focus bias. Neste ajuste, polariza-se o amplificador de foco. Nele, visualiza-se a figura A pattern. Coloque no compartimento um disco e acione a função play. Verifique a identificação pela serigrafia no PCI. Localize o ponto de teste e o tripó de ajuste. Eles podem ser identificados como RF, EFM ou Focus Bias. Conecte a ponta positiva do osciloscópio no ponto de teste identificado. Conecte a ponta negativa do osciloscópio ao GND ou VC. Ajuste a amplitude do vertical para 0,1 volts por divisão ou 0,5 e base de tempo para 0,5 microsegundos por divisão. Ajuste o traço do osciloscópio no eixo central da tela e no modo AC. Surge então o sinal de RF expandido. Ajuste o tripó de focos para obter a melhor forma de onda. A melhor forma de onda é quando o cruzamento das linhas forma um losango bem definido. Ajuste para a máxima amplitude e nitidez possível. O circuito Sony tem, em média, amplitude de 0,9 a 1,2 volts pico a pico. O circuito Sanyo, amplitude de 2,0 a 2,5 volts pico a pico. Se a amplitude do sinal for inferior ao especificado, a unidade deverá ser substituída. Ajuste de ganho de tracking e foco. Eles não são exatamente críticos. Assim sendo, se eles forem desprezados, não tem problema, desde que não tenham sido mexidos originariamente. Quando o ganho está baixo, o acesso da faixa fica mais lento e sujeito a falha na reprodução. Quando o ganho está alto, o ruído das bobinas tendem a aumentar e pular faixas. Método simples de ajuste de ganho. Coloque no compartimento um disco. Acione a função play. Conecte a ponta positiva do osciloscópio no ponto de teste RF. Conecte a ponta negativa do osciloscópio ao GND ou VC. Localize o tripó de ajuste. O de focus pode ser identificado como Focus Gain ou FG. O de tracking pode ser identificado como Tracking Gain ou TG. Marque primeiro a posição dos trimpots antes de começar a ajustar. Se após os ajustes notar pequenas diferenças, retorne-os à posição original. O aparelho deve estar na posição horizontal, para não afetar o movimento das bobinas. Gire o tripó até que comece a aumentar o ruído das bobinas. Marque o ponto. Volte à posição original. Gire o tripó no sentido contrário até que comece a diminuir ou trepidar o sinal de RF. Marque o ponto. Deixe o tripó no centro das duas marcações. Siga os passos para o outro ajuste. Verificação do desempenho dos ajustes. Para avaliar o desempenho dos ajustes, utilize um disco sem riscos e de boa qualidade. Inicialmente, ao fechar a gaveta, a leitura do diretório não pode demorar mais do que 5 segundos. Ao acionar play, o acesso para a primeira faixa não deve ser mais do que 4 segundos. O intervalo ao avançar da primeira faixa para a última não pode ser mais do que 10 segundos. Retorne da última para a primeira, não devendo demorar mais do que 10 segundos. Após isto, deixe o aparelho em teste por 1 hora ininterrupto. Deixe-o na função programa ou random, de modo que não toque faixas sequenciais. Caso alguns desses processos não estejam satisfatórios, retoque os ajustes e verifique o desgaste da unidade ótica. Caso necessário, troque-a.